Ontem foi muito bom, já tem chegado alguns depoimentos de mudanças que estão acontecendo através desses momentos nossos aqui. E para mim, e creio também que para o Júnior, o mais importante é a transformação de vidas. Hoje eu acordei, eu fui dormir bem tarde ontem, mas hoje, 5 da manhã, eu estava acordada e eu estava orando. E eu comecei a ouvir uma música do pastor Antônio Cirilo, e que ele falava, tá até nos meus stories, que o mais importante é eu ter a tua presença. E aí eu comecei a assistir uma outra live, e fui dando uma passeada ali nas lives dos Instagrams, e eu comecei a olhar, e eu vi muita gente falando de como ficar rico, de como ter sucesso, e eu falei, pai, o único sucesso que eu tenho, que eu mais quero, é que teu reino seja propagado e vidas sejam alcançadas. Então, nós estamos aqui e o que mais importa é nós estarmos na mesma linguagem, falando a mesma linguagem. Quando 2 ou 3 mais pessoas se reúnem, e a Bíblia fala, em meu nome, no nome de quem? No nome de Cristo, no nome de Jesus, ali eu estou. Esse mesmo princípio, ele é usado também em outros lugares. Eu separei uma ministração aqui para falar para vocês, mas já tô entendendo algo aqui. Deixa eu mostrar algo para vocês. A Bíblia diz que, certa vez, um pessoal falou assim, ei, vamos fazer o seguinte, vamos construir uma torre e vamos ser maiores do que Deus. E eles colocaram aquilo na mente. Primeiro passo para algo acontecer, você colocar aquilo como alvo. Você colocar aquilo como alvo. Primeira coisa, quando você coloca como alvo alguma coisa e você tem certeza que aquilo foi Deus que te enviou para fazer, você pode ter certeza que pode passar 1 ano, 2 anos, 1 mês, aquilo vai acontecer. É aquilo que o Pablo fala. Se você viu, já é. É exatamente isso. Se você conseguiu ver, já é. Porque o que é a fé? A fé é a certeza, é uma convicção daquilo que nós não vemos, mas que nós cremos. Está entendendo? Então, a Bíblia diz assim, no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los. Usavam tijolos usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Presta atenção nesse próximo versículo. Eu vou te falar onde está. Às vezes eu não falo antes para você não correr lá e perder o fio da meada. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, até aí tudo bem. Olha isso. Assim, aí que entra o erro. Assim, nosso nome será famoso. Eita! E não seremos espalhados pela face da terra. A Torre de Babel só foi construída porque alguém queria alcançar os céus. Quando eu quero alcançar os céus, está tudo bem, se for para trazer o reino, se for para alcançar o reino. Mas eles mudaram o objetivo. Eles viraram e falaram, assim, nosso nome será grande. Tudo que você pensa em fazer para o teu nome ficar grande, não dá certo. Vamos começar por aí. A Torre de Babel, eles tinham um propósito, a Bíblia fala que em todo lugar havia apenas uma língua. Apenas uma.
Estava tudo certo, todo mundo falava a mesma linguagem, uma só língua. Um grande segredo para tudo que você quer fazer. Tenha a mesma linguagem com a pessoa que você se conectar. E a Bíblia diz, assim que eles falaram, assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Eles queriam se tornar únicos. Quando você quer se tornar famoso, se tornar único e nunca ser espalhado, levando a tua mensagem, se tornar aquela pessoa ali, fechada, não vai dar certo. Está fazendo sentido para vocês? Não vai dar certo. Há um princípio certo, mas esse princípio certo pode ser usado com a finalidade errada. Tem pessoas que usam o princípio certo para a finalidade errada. E a Bíblia diz, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. A unidade deles era tão grande na construção que chamou a atenção de Deus. Bom dia para todo mundo. Eu entrei assim, né, no... Bom dia para todo mundo. Gente, olha que coisa incrível. Júnior, chamou a atenção de Deus a construção. Deus falou, peraí, que povo é esse acordando 7h07 da manhã, estando 7h07 da manhã, todo mundo ali na sala, né, de uma página ali dentro da internet. Peraí, o que é isso? O que eles ativaram atraiu a atenção de Deus. Até aquilo que você faz errado atrai a atenção de Deus. Deus, olha só, desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E olha o que aconteceu. Disse o Senhor, eles são, aí vem o princípio, eles são um só povo e falam a mesma linguagem, uma só linguagem, uma só língua. E começaram a construir isso. Olha o que Deus olhou e falou. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Gente, está aqui o código. O código para uma sociedade dar certo, falar a mesma linguagem. O código para um casamento dar certo, falar a mesma linguagem. Um código para uma comunidade dar certo, falar a mesma linguagem. É isso que te conecta às pessoas. Conseguir falar a mesma linguagem. Só que eles usaram o princípio certo para algo errado. Por isso que muitas vezes pode acontecer de você ter uma linguagem certa, mas estar com a motivação errada. Por que você quer crescer na internet? Por que você quer ter um plano na internet que te dê aí 8 dígitos? Por quê? Para quê? Então, essa manhã, Deus nos convoca e fala, para que você quer isso tudo? Qual é a motivação? E a Bíblia diz que quando Deus desceu, isso está em Gênesis, no capítulo 11, que Deus desceu e falou, ei, eles são um só povo, então, ser um só povo faz a diferença. Falam a mesma língua, não adianta ser um só povo e cada um ter a sua própria linguagem. A unidade daquilo pelo qual nos une é maior do que dinheiro, do que localização. Cada um aqui está num lugar e nós estamos unidos, conectados pelo reino. Está entendendo? E a Bíblia diz que Deus olhou e falou, eita, em breve, gente, isso é tão forte, nada poderá impedir o que planejam fazer. Tudo que você quiser fazer daqui para frente, passe pelo aval, pelo plumo, se realmente
todos estão falando a mesma linguagem. Quando a Bíblia fala aqui que eles tinham a mesma linguagem, Deus desceu e falou: ei, eles têm, olha só, uma só visão. Eles são um só, eles falam a mesma linguagem, então nada vai poder impedi-los. O problema é que nós queremos crescer, nós queremos compreender tudo que está à nossa volta, mas nós não temos a mesma linguagem. Nós não somos um só povo. Então, Deus falou assim: venham, falou com o Filho, com o Espírito Santo, né? O Pai, Filho e o Espírito Santo, vem cá, vamos descer e confundir a língua que eles falam para que não entendam mais uns contra os outros. Deus falou: o segredo é eu trazer confusão. Ei, preste atenção. Existem confusões que acontecem na nossa jornada, que é um alerta de Deus para te dizer: vocês não estão falando a mesma linguagem. Pare e refaça a rota, refaça a linguagem. E aí a Bíblia fala: assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor o espalhou para toda a terra. Deus espalhou eles por toda a terra, com linguagens distorcidas, porque quando eles estavam no princípio certo, eles estavam usando para a coisa errada. Então, para que você quer crescer? Você está usando um princípio de unidade com alguém, mas por qual objetivo? Tá fazendo sentido? Por que a sua empresa não foi para frente? Olha, existem igrejas que elas atuam com princípios certos, mas com motivação errada. O que pega aqui é a motivação. Qual é a motivação desse projeto que está aí na sua mão? Ah, eu quero ficar conhecida, eu quero ficar grande. Ei, para que ficar grande? Para que ficar grande? É interessante que teve uma pessoa na Bíblia que ela não queria ficar grande. Não era o propósito dela. Nenhum. Não era aquele propósito dela. E olha o que Deus disse para aquela pessoa. Ai, meu pai. Ei, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Farei de você. Não falou que farei de vocês. Farei de você um grande povo. Abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Tá vendo a diferença? A Torre de Babel, eles queriam se tornar grande para engrandecer o próprio nome. Deus desceu e falou: eita, eles vão conseguir, porque eles descobriram o princípio de ser um só povo, falar uma só linguagem, eles descobriram. E é interessante que a Bíblia fala: olha, tudo que eles quiserem fazer vai dar certo. Deus olhou e falou assim: o princípio que a Torre de Babel foi colocada foi um princípio certo com a motivação errada. Eu vou descer e vou espalhar todo mundo. Já para Abraão, Deus falou assim: só vai para onde eu vou te mostrar, porque sou eu que vou engrandecer o teu nome. E tu serás uma bênção. E o que é mais lindo, eu abençoarei os que o abençoarem. Quando você abençoa alguém,
que está fazendo o projeto de Deus, você também é abençoado. E, gente, quando Deus me conectou ao Júnior, ô Júnior, eu estava perguntando ontem para o meu marido, falei, peraí, como é que foi mesmo que eu me conectei para o Júnior? Porque a sensação que eu tenho, gente, é que eu conheço todas vocês há muito tempo. E eu sei que eu conheço porque na região celestial nós fazemos parte de uma mesma paternidade. Agora, quando eu leio aqui, Júnior, Deus falando para Abraão que vai engrandecer o nome dele, é o que eu sei que Deus vai fazer com você e com todos que estão aqui. E é por isso que eu estou aqui nesses dias, junto com o Júnior, abençoando vocês, porque eu abençoando vocês, eu serei abençoada. Está entendendo? E amaldiçoarei os que te amaldiçoaram. Eu não tenho que preocupar com quem me amaldiçoou. A maldição já está sobre aqueles que me amaldiçoaram. Está entendendo? Eu não tenho que parar a minha jornada, eu não tenho que parar a minha caminhada para poder ficar dando satisfação para pessoas. Para tendo que falar, não, eu quero justiça. Ei, eu já fui muito injustiçada. Mas, ei, está tudo bem. Está resolvido, porque a minha justiça é trapo de imundícia. Eu não quero exercer a minha justiça. Quando a Bíblia fala que os que me amaldiçoaram serão amaldiçoados, se eu estiver no propósito do eterno. Está entendendo? Então, olha aqui, duas conexões. A Torre de Babel queria ser grande, porque aqueles homens queriam que o nome deles fosse reconhecido. Aí vem Abraão, por causa de uma obediência. Ei, Abraão, não precisa fazer nada, o teu nome, sou eu quem vou fazer ele ficar grande. Eu quero profetizar nesta manhã que o nosso nome será grande, não para nossa honra. Nosso nome será grande por causa do reino. E os que nos abençoarem, seja com oferta, seja abrindo caminho para nós, porta para nós, seja o que for, sendo aliado aos nossos projetos, eles também serão abençoados. Keila, e os que nos amaldiçoaram? Deixa eles que Deus está cuidando. Você não tem que amaldiçoar ninguém. Então, esta é a manhã que eu preciso parar e ver qual é a motivação daquele projeto que eu tenho. O que é que eu quero engrandecer? Porque tem pessoas que falam do reino, fazem um grande projeto, pessoas entram com eles, pessoas entram investindo muito dinheiro, e depois eles tornam as contas bancárias enormes, vão embora e deixam as pessoas com rombo. Gente, o que eu tenho visto, isso acontecer, não está escrito. Eu estou vendo pessoas que perderam mais de 50 mil reais, porque acreditaram que a palavra do reino realmente era o que estava sendo falada. E, na verdade, era todo um plano, era um negócio, era uma sociedade que depois caiu por terra e a pessoa que teve o dinheiro ficou rica e aquela que investiu perdeu tudo. Ei, isso é uma torre de Babel. Você não precisa de uma torre de Babel para o teu nome ser conhecido. Você precisa só de uma coisa: obediência ao propósito. O que faz o teu nome ser conhecido não é o tráfego pago que você faz ou vai fazer, isso é uma ferramenta. Mas o melhor tráfego pago que existe é a conexão que vem pelo Espírito. Porque não foi por lead, não foi por persona. Não foi por persona. Qual que é o teu público? Isso tudo faz parte de uma estratégia. Eu conheço todos esses caminhos, né, Júnior? Nós conhecemos. Qual a persona
pastora, que você quer alcançar. Eu quero alcançar minha persona, quem tem fome do reino. Mas não vai funcionar. Pastora, você não está entendendo, a gente tem que ter um funil, a gente tem que fazer assim, assim, assim. Gente, mas eu só quero entregar a mensagem do reino. Se você tiver a mensagem do reino em primeiro lugar, eu te garanto que a profecia, o decreto que está na Bíblia, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Essas outras coisas é o que você vai falar. É igual hoje de manhã, eu estava ali ajoelhada na sala, abraçada com o meu papai celeste, e eu falava, papai, eu não sei como fazer. E eu disse para ele, o senhor que é o meu empreendedor, é o senhor, então o senhor tem que dar conta, que eu não sei o que fazer. Mas existem pessoas que estão se conectando a mim, pessoas que estão me procurando, falando, pastora, eu não sei por que eu senti de te ajudar. É muito forte as revelações, as palavras que você traz, as palavras remas, eu nunca ouvi isso. E eu quero ser alguém, eu quero ser um empresário para investir na tua vida. E eu estava orando hoje, pai, não me deixa contaminar com quem não fala o teu reino. Não é sobre dinheiro, é sobre transformação. E todos vocês que chegaram aqui, chegaram porque o próprio Deus os trouxe aqui. O próximo passo que Deus vai fazer, eu não sei como será. Mas uma coisa eu sei, vai ser o mover de Deus. Transformação. E Deus tem trazido pessoas que estão sendo transformadas porque elas vão transformar tantas vidas. Por isso que, às vezes, ô Júnior, quando eu abro as lives, entra 5, entra 10, entra 50, entra 100. Para mim, 100 e uma, está tudo certo. Desde que os 100 sejam pessoas que vão fazer mudanças, assim como aquele um que permaneceu, tem sede também de fazer mudanças. Então, todos nós aqui somos peça de um quebra-cabeça. É isso que eu quero que vocês entendam. Cada um aqui carrega um tijolinho para construir, mas não uma torre de Babel, para construir um reino que já está pronto. Se eu achar que eu vou entregar o reino sozinha, não vai dar certo, porque é na unidade que se manifesta o poder de Deus. É na unidade. Nós vemos que quando o Espírito Santo foi derramado, a Bíblia fala, e estavam eles reunidos no mesmo lugar. E de repente, gente, eles estavam ali cantando, eles estavam ali no QGF, eles estavam ali na célula, eles estavam ali como nós estamos aqui. O Espírito Santo está aqui. Olhando a motivação de cada um que está aqui. Ele conhece o coração da Lenira, da Fernanda, do Wagner, da Ana, da Daiane, do Pablo, do Elias, do Kiko, da Simone, da Mag, da Rosana, da Roberta, da Miriam, do Arthur, da Luciene, da Lindalva, do Alex, da Lília, da Kátia, do Casal de Propósitos, do Júnior, do Leonardo, do Eric. Tem mais gente aqui que eu não estou conseguindo ler. E tem mais 4 pessoas assistindo que eu não consigo ler o nome. Ele está olhando para nós como um pai, te falando assim, eu conheço cada uma das suas necessidades. E você não está aqui por um acaso. Você
não está aqui por um acaso. Porque não foi você que me escolheu, mas fui eu que escolhi vocês para irdes e dais os frutos, para o qual eu, Senhor, designei que vocês dessem. É essa a diferença. E eu sei que essa nossa reunião vai para o YouTube com um propósito que um dia alguém vai acessar e vai falar: puxa, era tudo que eu precisava de ouvir. E Deus também vai te alcançar. Seja daqui 1 hora, depois que essa live ficar no YouTube, seja daqui 30 dias. Ou então você está me ouvindo? E eu sou a Keila de 10 anos atrás. Você está vendo o Júnior de 10 anos atrás. E você vai falar: oh, foi assim que eles começaram. Porque a promessa é atemporal. Isso fica um registro que um dia alguém falou o teu nome e te disse: somente obedeça, porque quem engrandece o teu nome é Ele. Quem engrandece o teu nome é Ele. Você pode usar todas as estratégias de marketing, todas. Elas são bem-vindas. Mas o maior incentivador é aquele que te chamou e te entregou o propósito. É Ele, com Ele que você tem que falar. E hoje eu falava, Deus, eu fico vendo tantos métodos disso, métodos alavanca, métodos desfaz, métodos ativa, tantos métodos. Pai, qual que é o método que o senhor quer que eu fale? Porque o método que eu sei falar é do reino. E ele falou no meu coração: apenas continue. Só isso, apenas continue. Então, hoje Deus te trouxe aqui para te dizer qual é a motivação desse seu propósito. A motivação do propósito tem que estar com a mesma linguagem de quem te deu o propósito. E você tem que estar conectado com pessoas que falam a mesma linguagem, mas para engrandecer não o nome, mas engrandecer o reino. Porque, assim como a gente viu, eu e Júnior, muitos movimentos morrerem porque perderam o propósito. Nós não queremos que o nosso propósito morra. Movimento é diferente de mover. Movimento movimenta e passa. Mover transforma e permanece. Movimento e mover. Movimento movimenta e passa. Mover move, transforma e permanece. Então, nesta manhã, para que você quer executar o propósito, o projeto que você tem? Hoje é dia de você parar e falar: Deus, vem cá, o senhor conhece. Porque para ele não tem como, gente, não tem como falar com ele que é uma coisa se ele está olhando o coração. Então, eu quero te dizer uma coisa. Eu nunca entreguei tantas revelações tão claras assim para um grupo que praticamente, deixa eu ver, aqui, pessoalmente aqui, que eu conheça, é a Fernanda, o meu esposo, pessoalmente, acho que só, mais ninguém.
tem uma salinha aqui que está escrito mais 3 pessoas, que eu não sei quem é que está ali, mas que eu me lembre, só o meu marido e a Fernanda, que eu conheci pessoalmente. Mas o que é lindo, é como se eu já conhecesse o Júnior há muitos anos, o Kiko há muitos anos, a Ju há muitos anos, até o Pablo há muitos anos, o Alex há muitos anos, a Roberta, a Simone, a Ana, a Daiane, a Mag, a Lindalva. Você está entendendo? É porque o Arthur, por quê? Porque nós nascemos, a Lenira, nós nascemos de um mesmo pai. O Max Lima, a sensação que eu tenho é que eu estou ali junto com ele, ele está dirigindo. Eu já vi isso, sabe? O Leonardo, a Kátia. Eu falo com a Kátia mora na Bahia. Exatamente, Alex. Porque é como o Pablo fala, eu tenho saudade de coisas que a minha alma viveu. E nós já vivemos isso que nós estamos vivendo aqui. Porque tudo já foi feito antes da fundação do mundo. Esse nosso momento aqui já estava na agenda de Deus. Então, nós já fomos apresentados no mundo espiritual. No mundo espiritual, exatamente, no mundo espiritual, essas conexões foram feitas. E nós só precisávamos de cruzar o caminho um do outro. E aqui nós estamos. Não para construir uma torre de Babel, cada um com o seu tijolinho, não. Mas para construir, sim, a identidade do reino aqui na Terra, que ainda está muito deturpada. Está entendendo? Que coisa boa ouvir essas coisas. Fernanda, é isso. O Pablo, sabe? Então, o nosso convite, o meu e do Júnior, é esse. Sejamos guiados pelo mover. Cada uma aqui se conectou de uma forma ao meu ministério. E cada um está saindo depois das reuniões, e eu tenho certeza que a minha palavra fica, gente, aquilo que ela falou, como é que é aquilo? Eu nunca tinha visto aquilo. Como é que é aquilo? Sabe o que é isso? O Espírito Santo te falando. É assim que eu quero fazer com você. É dessa forma. É simples. É só você deixar Deus te usar. E não pensar em ser uma torre de Babel. Ser uma torre, mas para abrigar pessoas. Ser uma torre, para poder pegar na mão da pessoa e falar, vem cá, sobe, vamos lá em cima. Mas eu vou entrar na tua torre, sim, mas essa torre que eu construí, porque é a torre que vai te levar nos céus. Verdade, eu vou ser maior que Deus? Não, você vai encontrar com ele. Está entendendo a diferença, hein, Júnior, da torre? A torre de Babel foi destruída porque o propósito era de engrandecer o nome de pessoas e não do rei. Você pode construir uma torre para poder levar pessoas para mais perto de Deus. É a torre da transformação, a torre que transforma. E é por isso que Deus tem nos unido, com esse propósito. E eu queria que o Júnior falasse um pouco de como ele se conectou a mim, mais uma vez, e eu tenho certeza que tem algo no mundo espiritual. É verdade, foi por isso que Deus nos colocou aqui, Pablo. Gente, num próximo nível, nós vamos ter mudanças de níveis aqui, vai ter níveis maiores que eu vou falar de coisas que acontecem no bastidores, que só eu e o Júnior sabemos, já está tendo transformações que vão até além fronteiras. Bom, pastora, a senhora falou uma coisa que foi muito forte, porque a questão de entender de Abraão, né, o chamado. A senhora falou uma coisa, eu vou já falar sobre como a gente se conheceu, mas uma coisa que eu estava aqui, enquanto a senhora vai falando, parece que vai explodir na cabeça, vai vir
uns recados aqui. E olha que incrível, a gente tá falando de Abraão, né? Abraão saiu da terra, saiu de todo lugar, mas ele foi para um lugar, só que ele levou uma pessoa que não estava com o mesmo propósito que ele, que não tinha a mesma visão que ele. E aí tá o problema, os apegos que nós temos que se desprender no processo, no caminho. Exato. Você sabia, olha só, o versículo capítulo 13 de Gênesis diz bem assim, ó, no versículo 14, e voltou o Senhor a falar com Abraão, depois que Ló se apartou dele, quer dizer, Deus não estava falando com ele enquanto Ló estava com ele. Exato. Tem que E às deixar o vezes, Ló embora. É o e que eu às falei lá vezes, na plataforma, na live da plataforma. São os Lós que nós carregamos. E Ló, Júnior, às vezes não é só pessoas. Ló é pecado, é hábito errado, é má intenção, é o má motivo que intenção, você está falando aqui. motivação errada. E é interessante que foi depois que Ló foi embora que Deus falou para Abraão que ia falar com ele. Tem segredos que Deus quer nos falar e não falou ainda. Você está falando, está pedindo, e ele não te falou que você está conectado com gente errada. Enquanto estiver com a pessoa errada, não vai fluir. Então, Ei, mas não é para largar mulher, não, hein? E nem esposo, hein? não, que o Ai, agora pessoal eu casei. Pois é, então, ajuste a sua linguagem com o seu amor. diz igual o pastor Cláudio Duarte, né? Deus tirou tudo dele, menos a mulher. É, Tirou tudo, menos a mulher. E tem gente que fala assim, mas é o meu marido. Não, talvez é uns ajustes aí que precisa ser ajustado, né? Então, gente, cara, de verdade, quando você entende isso, quando você tá realmente nesse transbordo, você vai entender, né? Na verdade, o Ló, não é que o Ló é a pessoa errada, a Ló quis ser a pessoa errada. E Abraão tinha um propósito. E o propósito era maior do que o relacionamento dele com Ló. E às vezes não é sobre um casamento, mas é sobre coisas que a gente carrega e que não devemos levar. E que está agora para um próximo nível. O Pablo fala muito isso. Ou aumenta a frequência e vem comigo, ou vai ficar para trás. E esse é o sentimento de pessoas que muitas das vezes não estão com o mesmo propósito e está tudo bem. Né? Você vai ver que mesmo ele indo para Sodoma, Abraão ainda continuava intercedendo por ele. E é foi até verdade. resgatar ele lá. Então, não é sobre o que a pessoa quer fazer. O problema é dela, ela vai viver a vida dela lá. O problema é você. O que você tem feito? Quais são as pessoas que você tem se conectado? Eu me conectei com a Keila, que a gente tá foi assim, ó, a doideira começou na virada do ano. Eu, Doideira. é, eu, eu sem ter as condições, entrei, fiz o SPR, aí eu falei, quando veio o lançamento do Piorano, eu falei, cara, por que eu não segurei, né? Escassez gritando, para ter que pagar outro investimento, aí eu fui e entrei pro Piorano. Só que antes de eu entrar pro Piorano, eu ia fazer tudo no meu caderno, tudo no meu papel, eu já sabia as tarefas, tudo como eu mesmo ia fazer meu Piorano. E aí eu decidi que eu iria fazer meu Piorano. Né? Tem aquele costume para quem é um pouco, que vai na igreja, essas coisas, você gosta de se organizar para pedir a Deus o ano de bênção, aquelas coisas todas. Eu fui para a virada do ano na minha igreja. Quando eu cheguei lá na virada da igreja, o bispo, que é o presidente da igreja, chegou comigo e falou assim, ó, senti de Deus te dar isso aqui. Quando ele me entregou, era o livro do Pablo Marçal do Piorano. Mentira. Ele me entregou o livro, ele falou bem assim, ó, eu não sei o porquê, mas chegou lá em casa, porque ele fez o Piorano 2021, ou 22, e aí chegou a encomenda para ele e falou bem assim, não sei porquê, mas quando chegou lá em casa eu só pensei em ti e entregar esse livro. Aí, na hora, eu entreguei, fui lá pro banheiro e comecei a chorar, porque eu tava muito emotivo, porque eu já tinha determinado que seria meu pior ano. E ali eu vi como uma confirmação de que eu deveria mergulhar nessas águas, né? Eu sempre acompanhava o Pablo e eu acompanhava, participava, mas não tinha investido em relação ao pior ano. Eu fui e fiz. Comecei em janeiro. E quem tá mais tempo aí comigo aí, que é Léo, que é a galera que é do grupo lá, que tá junto com a gente entrou no movimento e eu fiz um negócio. Eu tava desde 2021 que eu tinha um grupo de transbordo. Eu criei, se você entrar no grupo do Reset, você vai ver a data lá que foi criada, em outubro de 2021. E aí tava inativo, né? O líder não tava ativo. E eu queria que as coisas acontecessem, eu ficava naquela promessa igual o deputado, igual o prefeito, né? Ó, a gente vai aqui fazer um movimento, não sei o quê, e eu mesmo não ia, acabava procrastinando. E aí, numa live do Piorano, eu falei bem assim, gente,
tem um link aqui, tem um grupo de transbordo lá que a gente faz network. Não fazia nada ainda, tava parado. Tinha umas 15 pessoas lá que não saíram só pela amizade. Não movimentava nada. E aí eu lancei o link. O maior problema que eu arrumei para minha vida. Porque quando eu comecei a ver 20, 30, 40, 50 pessoas, 60, 80, 100 pessoas entrando, eu falei para minha esposa, eu falei, amor, eu acabei de arrumar um problema. E agora? Tá entrando mais gente, agora eu tenho que dar conta, eu vou ter que fazer transbordo, eu vou ter que me conectar com essas pessoas. E aí aquilo ali exigiu de mim. Comecei a fazer. E aí eu sempre acompanhava o trabalho de vocês, do seu, do John Rick, né, da galera que já está há um tempo fazendo, participando desses movimentos. E eu já acompanhava o trabalho de vocês. Aí eu falei bem assim, cara, eu acho que nada melhor do que a gente fazer esse network, né? O intuito é sempre destravar pessoas do grupo, mas é bom pegar alguém de resultado que já tem. Aí eu fui e convidei o John Rick veio numa quarta-feira. Aí depois eu convidei o Janley, aí o Janley veio. Aí depois veio o Monteiro. E aí, antes do Monteiro, né, eu pensei bem assim, cara, eu falei, será que a pastora aqui ela aceitaria um convite, né? Aí eu falei, eu vou mandar uma mensagem, né? Aí, que nem diz, né, na venda, né? O não a gente já tem. Aí eu mandei a mensagem para ela e, cara, parece que eu tava conversando com uma pastora minha mesmo, assim, de como se ela estivesse só viajando e eu já conhecesse ela. E a pastora aqui, ela super me tratou muito bem, para você ver, né? Você tá um direct do seu resultado, né? De alguma transformação na sua vida. Às vezes você não manda um direct para a pessoa que você admira, que você quer. Admira que a gente fala assim de que a gente tem um carinho, que a gente gosta da mensagem que ela carrega. E isso bate muito, porque eu falava assim, nossa, uma pastora, né? Tá no meio ali, né? É uma pastora destravada. E às vezes a gente quer se conectar nesse meio de pessoas Pastora que. destravado foi boa. Porque a gente entende que tem muita gente que é religioso e às vezes eu andava com pastores que têm um pouco de pensamento assim, mas não, eu sempre gosto de levar o reino com essa mensagem, com esse, sabe, com essa liberdade. Eu acho que a única coisa que eu posso dizer como um pouco de defeito dentro do meu religioso é que eles querem vedar as pessoas. E nessa vedação que as pessoas acabam se tornando sufocadas. Aí eu falei, nossa, encontrei uma pastora que é do reino e, cara, tem a mentalidade para explodir. E eu sempre amei falar do reino, sempre ministrei, sempre fui para outros estados levar palavra, ministrações. Eu falei, cara, eu comecei com live. E as minhas lives têm feito isso. Ontem eu vim voltar meia-noite do QGR, lá tava o Vovô Saúde, estavam os outros lá, e me botaram numa reunião. O cara me mandou mensagem de manhã, para você ter ideia. Um cara, advogado, abriu mão de ser funcionário público para advogar, porque Deus falou com ele. Depois eu vou trazer ele aqui, acho que amanhã eu vou falar para ele, que ele está conectado com a galera lá. E ele abriu mão, só que ele abriu mão por um negócio, porque ele, como funcionário público, ele não tinha como advogar a causa de uma senhora. E ele falou que ia fazer a causa para resolver para ela de graça, porque Deus tinha falado para ela. E a mulher caiu em pranto, porque ela disse que ela tinha pedido a Deus, não tinha condição para fazer. E ele falou: eu vou assumir esse seu serviço, a senhora não vai me pagar nada. Resumindo tudo, o cara ficou desempregado, estava sem rumo. Me ligou, mandou mensagem e falou: preciso me conectar contigo, preciso fazer alguma coisa para tu me ajudar. Eu não sabia de nada, eu falei: ó, vai ter um QGR hoje aqui com os empresários, vem, tu não é advogado? Eu conheço o presidente da associação aqui dos advogados. Levei ele lá. O cara transbordou lá, tocou o terror. O cara se amarrou nele, o presidente lá. Já tá empregado, já vai começar a trabalhar no órgão. Já acordou hoje 5 horas da manhã para correr. Tá conectado com a galera do QG. Eu falei, nossa, uma ligação, uma conexão. E eu tenho visto que, assim como eu tenho me conectado em você, que assim as coisas estão fluindo, pessoas que estão vindo até mim, eu tenho feito isso. Eu tenho transbordado também, eu tenho ajudado essas pessoas. E e esse é o intuito do reino, sabe, Keila? Eu quero que você continue liberar essa palavra sobre você e sobre a sua família, de que você continue sendo essa mulher, né? Que às vezes a gente acha que é tão inacessível, né? A gente tem essa distância e um direct hoje nós estamos no movimento, nós estamos fazendo isso aqui, um direct que eu decidi mandar uma mensagem. Às vezes a gente acompanha algumas pessoas e a gente não tem coragem de mandar uma mensagem no direct. Então, o carinho, eu vou lhe dizer aqui, ó, aquele presente que foi enviado foi o Léo, tá? O Leonardo tá aqui. Então ele falou bem assim, ó, Obrigada, Léo. ele falou bem assim, ó, vamos fazer o seguinte, já para receber ela, vamos, me diga aí onde que é o endereço dela, que a gente vai ter que enviar. E aí a gente falou, realmente, vamos fazer isso aqui,
você foi a única de todos que já passaram aqui que a gente enviou para você aí aquele carinho com a blusa da camisa do Tá aqui Reset. comigo, amanhã eu vou usar ela. E aí, Prepara que vem mais, viu, Léo? Deixa depois eu e o Júnior. e aí Meu Deus. a gente nesse transbordo, gente, e o carinho. E você falou uma coisa, né, que mexeu muito comigo. Você entende o que é o princípio da honra, né? E quando a gente entrega de coração, não foi porque era a pastora Keila, né? Mas era porque que esse seja o intuito de todos nós. Quando a gente quer se conectar, a gente nunca deve chegar com alguém nobre de mão vazia, né? E eu acredito que o maior transbordo está acontecendo aqui agora, gente. Eu quero liberar essa palavra para a vida de vocês que vocês estão tão perto, mas tão perto de que algo muito grande vai se cumprir na vida de vocês. Amém. Quando você entende esse processo, você entende que estar perto não quer dizer que vai ser hoje, mas estar perto é um sinal de que você está no caminho certo. Às vezes a gente fala assim, está perto, e parece que passa um mês e nada aconteceu. Não, está perto. Você não pode só desistir, você só não pode parar. Eu digo assim, a gente falou, a pastora Keila falou sobre movimento e mover. Você já entrou no mover. Mas se você não se movimentar, você não é alcançado pelo mover. Você Exato. precisa se movimentar. O movimento é seu, o mover vem de Deus. Eu peguei essa chave e a senhora falando aí. Eu me movimento e ele traz o mover. É através do meu movimento. Só que só tem um problema, tem os efeitos colaterais dessa doideira aí. Tem. Você entrar no transbordo tem um efeito colateral, e aí não tá na bula não, esse negócio aí, não tá na bula. Eu vou lhe dizer, entrar no movimento tem uma doideira, você não quer mais parar. É Você quer verdade. estar todo dia transbordando, todo dia levando o reino. Então, a gente se joga. Uau, uau, Pablo, eu acabei de criar meu grupo. Oi, te prepara. Porque eu orei por você, eu vi muita coisa acontecendo. Pablo, que coisa boa. Obrigado, pastora. Eita, espera no Rio de Olha, Janeiro, meu amigo. Me espera aí. Estou exato. chegando. Eu sei que um dia eu vou encontrar com o Júnior, com você e com todos aí do grupo, porque não foi à toa quando eu escolhi o pior ano e eu tinha entrado em outro grupo, né? E saí por conta da... Não estava com a minha mentalidade ainda. E aí o Léo veio atrás de mim e com algumas poucas palavras eu acabei parando no grupo Reset. E aí estou experienciando isso tudo, né, que está acontecendo. E eu tenho certeza aí, como eu te falei ontem, a gente conversou um pouco, né, o Júnior também tem conversado com ele, as coisas que vão acontecer pela frente, porque eu tenho fé, eu acredito nisso, entendeu? E está firmado aqui com vocês também, tá bom? E muito Amém. obrigado pelo apoio de vocês. E eu acabei de criar meu grupo aqui, eu já tinha pensado nisso, só que eu não sabia como ia fazer, quando ia fazer. E você falou hoje que a gente não sabe muita coisa, mas Deus já sabe, né? Então, o primeiro já foi dado. E também estou no propósito aí, vou fazer a mentoria do livro com o Júnior, porque tem muita coisa para sair aqui, hein? Isso mesmo. Obrigado. Eu estou aqui Eu na demais. academia, mas estou ligado aqui com vocês, tá? Tá bom. Obrigada, meu querido. Só começou, é um Bom novo dia para tempo. todos. Se preparem. Então, Então, pastora, Júnior, que maravilha, que coisa incrível. E é sobre isso. É se juntar, falar a mesma linguagem, mas para um propósito certo. E aí vai acontecer. E aí vai acontecer. Obrigada a todos vocês, né, que estão aqui. Eu sei que cada um tem um a fazer, né, para poder estar hoje, né, tendo uma entrega. O Júnior está 1 hora mais cedo que a gente, né, Júnior? aqui agora que é 7h07. Então, e agora aqui é 8h07. Nós estamos no futuro, vem para cá. Vem para cá, vem para o futuro. Vem para cá que eu te conto como é que é as coisas. Vocês estão no futuro, né? Eu tenho que acessar isso aí. Ai, meu pai, o que é incrível. Você pode estar no passado ligado no futuro. Isso é só coisa do reino. Você pode estar em outro país, tá vendo? E estar
com pessoas. É o Kairos, exatamente, é o Kairos. Então, é um prazer estar aqui servindo vocês, né? Servindo essa comunidade maravilhosa, esse povo que está aqui linkado, um pessoal que veio lá do meu grupo, um pessoal que veio do grupo do Júnior. O que importa é que nós somos do mesmo grupo, o grupo do Reino, conectados, né, pelo Reino. Isso é o mais importante. Foi isso que nos ligou. E amanhã nós vamos estar aqui de novo, 7h07. O que você vai falar amanhã? Aí pergunta para Deus, pergunta para ele. Porque eu separei uma passagem, ele mandou falar outra. Vai fazendo pedido, né? Vai comentar. Caraca, Deus é muito engraçado. Ô, Espírito Santo, só é cada um. Gente, eu separei aqui, eu sentei, orei, falei, eu acho que vai ser isso aqui. Ai, Deus é bom. Muito obrigada, viu, Júnior? Vamos fazer a oração para a gente... Vamos. Deus abençoe vocês, tá bom? O apóstolo aí também, o Lúcio aí tá aí, daqui de Manaus, se conectou com a gente. Tá lá no grupo. Fazer um pequeno comentário aqui? Pode. Olha, meu digníssimo vai Vou falar. abrir a minha câmera aqui. O meu notebook tem uma câmera esquisita, né? Por isso que eu deixo ela fechada, que ela pega de baixo para cima. É meu marido, gente. Esse marido... Sobre esse assunto mover e movimento, né? A Keila tem alguns grupos, né, no WhatsApp e chega perto de 800, 900 pessoas, né, amor? E eu tenho observado que quando vocês começaram esse movimento aqui agora que vocês estão, né, que eu acompanho todos eles, a Keila começou, chamou, em todos os grupos ela chama as pessoas, né? E eu observei uma debandada, né? Um monte de gente começou a sair. Eu falei, fiquei pensando, falei, poxa, o que será que está acontecendo, né? Que eu vejo sempre pessoas entram, e de repente começou a sair. É exatamente sobre isso. Sobre estar em movimento ou estar no mover, né? Certo? Tem pessoas que só estão no movimento, né? Que nem os grupos da Keila, ela sempre vai ter o cunho espiritual como principal objetivo, sempre, né? E o que acontece? Muitas pessoas entram lá só para vender produto, né? Só querem saber de vender produto, só monetizar. As pessoas estão, como é que eu vou dizer, aficionadas, né? Entendeu? Em fazer dinheiro. Todo mundo precisa fazer dinheiro, né? Eu preciso fazer dinheiro, Keila precisa fazer dinheiro, né? O Júnior, a Rosana, todo mundo que está aqui, né? Mas a gente tem que entender o seguinte, a gente está num mover, né? E o mover vai gerar o movimento necessário para cada um, né? Para que esse movimento gere energia, né, financeira, para cada um poder se manter, né, da melhor forma possível, né? Uns vão ganhar energia maior, outros vão ganhar energia um pouco menor, né? Mas a energia que virá será a energia que Deus tem para cada um de nós. Entendeu? E nós temos que entender isso, né? Foi muito bem colocada essa situação de mover e movimento, né? Certo? Porque é isso que faz o mundo girar. Entendeu? Né? E quando eu falo o mundo girar, é o mundo espiritual, né? Certo? Porque a Terra gira, né, em torno do Sol, outros planetas giram, outras galáxias existem, né? E tudo foi feito, certo? Por uma única mão, né? Uma única mão fez esse complexo todo que nós temos na galáxia, né? E tudo funciona, né? E quando começa a dar errado, né? É porque alguém que foi criado por aquele Todo-Poderoso vai lá e põe o dedinho no lugar errado, aperta o botão errado, né? Entendeu? Então, isso gera um desbalanceamento, né, na condição natural que Deus criou,
né? Então, tudo que nós vivemos hoje que não é bom, tudo foi criado por nós mesmos, né? Então, é a lei da semeadura e da colheita. Cada um semeia aquilo que quer colher, né? Tem pessoas que semeiam mal para destruir o trabalho dos outros, né? Então, essas pessoas estão fora do mover, né? Elas só estão em movimento, um movimento que tem um objetivo diferente daquilo que foi criado por Deus para cada um de nós, né? Tá bom? Muito obrigado Obrigada. por ter colocado meu Com posicionamento aqui. certeza, foi muito bom. E Wagner, Obrigado. sabe o que a gente tem feito lá no grupo, no nosso? A gente reuniu aqui alguns, eu falei, a gente decidiu assim, ó, só vai oferecer lá no grupo o seu produto quem participar dos transbordos. Se não fizer, não tá conectado, ninguém nem dá a moral. Às vezes vai lá, ó, eu sou DM, tem os outros que são DM também, vou lá e excluo. Não faz parte do transbordo, eu falo, mas a gente vai carinhosamente, né? Só se aqueles que Mas existem, né? acho que Aí fala as assim, ó, pessoas querem aproveitar a força do seu movimento, né? Entendeu? Para entrar no rabo do cometa, né? Entendeu? E ser arrastado junto com você. Eu não acho isso errado, né? Não acho isso errado. Mas você eu tem que fazer parte do cometa, né? Tem que tenho fazer que fazer parte do parte. mover do mover do cometa, né? Não E sair, até porque as simplesmente pessoas chegar às lá vezes e lança a tua semente e vai embora, né? Entendeu? Sua semente vai cair no meio das pedras, né? Entendeu? Simplesmente é assim, né? Mas ela quer colher. isso é verdade. Obrigada pelas palavras, meu bem. Qualquer Verdade dia eu mesmo. vou contar o nosso testemunho para vocês, de como foi que Deus uniu eu e o Wagner. É algo. Estou todos os dias agora para Qualquer lhe dia eu vou ouvir. contar. Pode deixar. Então, É Júnior. segredo, né? Não quer que... Vamos lá. Agradecer novamente a todos. Ó, o Alex falou alguma coisa. É uma honra, eu já estava doido para falar, ouvir a voz desse rapaz Fala, aí, Alex. desse homem de Deus. Alex, o Alex falou alguma coisa que eu não ouvi. Alex, É libera o áudio. pela gesticulação que Wagner fez, Alex acredita que seja algo forte aí. Ah, deixa, eu vou contar, porque eu conto, pode deixar. E, ó, quero dizer para a mulherada que está sozinha aí, Deus tem o Boaz para a tua vida, ou o seu lapidote. Que é isso, pastora Keila? Qualquer dia eu falo o que é o lapidote e o que é o Boaz. Tenham fé, permaneçam com fé, tá? Deus teve misericórdia de mim e tem de você também. Tem as Eu sou Déboras também, viu? casada, mas meu marido é uma complicação. Deus transforma qualquer complicação em lapidote e em Boaz. Qualquer Tem dia. muitas Déboras, tem muitas Esther. E também. muitas Déboras. Que dia eu falo? Abençoa a gente, Júnior. Vamos lá, gente. Agradecer aí, Wagner. Bom ouvir você aí. É tão bom a gente também. A gente tem essa curiosidade, né? Quando começa a acompanhar alguém, ainda não tinha visto o seu posicionamento. E, para mim, abra mais essa câmera aí, mesmo que ela seja ruim, e fale mesmo. É que pega a minha papada aqui, ó. Gente, para mim é uma honra estar com vocês aqui. Para mim é uma honra a gente estar nesse transbordo e dizer assim, isso aqui não vai ter mais fim, não. Isso aqui já entrou no Kairos e que a gente continue nesse transbordo aí, nessa ligação. E já tô doido que chegue logo dia 24 para me chegar em São Paulo. Uau. E quem estiver aqui em São Paulo, Júnior, para ficar. e quem Fizeram, me cercaram, me botaram do lado e aí falaram assim, você vai mesmo para lá, você aqui é o cara, você vai para lá, você não vai ser... Não, eu falei, cara, não é sobre mim, é sobre ele. Sim. Né? E quando a gente está sobre o... Eu sei que não cai em falar isso aqui agora, mas entenda uma coisa, quando Deus colocar algo no seu coração, sempre vão tentar lhe parar, e é por isso que eu vou orar por você. Se você... A Bíblia fala em Jó bem assim, ó, determinando tu algum negócio, seja tu firme, e a luz brilhará em teu caminho. Amém. Eu não sei o que você determinou, mas vai até o fim.
Você colocou no seu coração, escreveu no papel, vão tentar te frear, vão tentar te parar, vão tentar dizer para você, vão tentar distorcer aquilo que queima no teu coração. Mas você sabe quem ouviu, quem falou para você, você sabe quem você ouviu. Então feche seus olhos, vamos orar em prol desse texto agora. Determinando tu algum negócio, seja tu firme, e a luz brilhará em teu caminho. Que tudo aquilo que você colocou na mão do Senhor, tudo aquilo que você se planejou durante o ano, quando foi na virada do ano, eu quero que você faça uma retrospectiva agora, na virada do ano, volta lá em 2022, dia 31 de dezembro, quando você virou, e todas as coisas que você colocou na mão do Senhor. O Senhor vai trazer à tona as palavras, o Senhor vai trazer à tona o sentimento, o Senhor vai trazer à tona agora tudo aquilo que você declarou, e que você não pode parar, você não pode retroceder. Você disse que ia fazer, então vá lá e faça. Ah, mas eu não tenho dinheiro, Deus vai enviar o dinheiro. Mas eu não conheço ninguém, Deus vai enviar as pessoas. Mas eu não tenho recursos, Deus envia o recurso hoje, nessa manhã. Quando você sair daqui para executar aquilo que tem que ser feito, o Senhor vai dar clareza, o Senhor vai conectar pessoas, o Senhor vai fazer tudo o que tem que ser feito. O problema é que você não tem que ficar esperando das pessoas aquilo que Deus vai fazer. Pare de pôr expectativas naquilo que é Deus que vai fazer. Não coloque expectativa em homens, em coisas do alto, porque é dele que vem. Mesmo que o homem feche a porta, Deus abre 10 na sua frente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor ele escancare as portas. Que o Senhor ele te direcione ao alvo. Que o Senhor te coloque no lugar que é para ser colocado. Que tudo aquilo que você pôr sua mão prospere. Que tudo aquilo que você, onde você pisar, tenha por herança. E lembre, esta é uma semana de decreto. Esta é uma semana de realização. Decrete. Lembre das palavras que você disse na virada do ano. E não pare, determinando tu algum negócio. Ser firme. Ser firme. Porque a luz vai brilhar. E ela já está brilhando. Em nome de Jesus. Assim te agradeço por essa manhã de transbordo. Abençoa a Keila, a pastora Keila, e seu esposo, sua família. Esse transbordo, Senhor, que nunca pare, que nunca deixe, Senhor, que o inimigo venha calar ela. Que o inimigo não venha ter poder nenhum sobre a vida dela e da família dela, porque ela é uma escolhida e através do transbordo dela nós estamos aqui sendo alcançados. Através da história dela, através do sim dela lá atrás, quando ela te conheceu, hoje vidas estão sendo alcançadas através do reino. Através dela. E ela hoje ela é a nossa anfitriã, porque ela existe um cargo, uma unção sobre a vida dela e sobre a família dela. Que isso seja reflexo em todos nós que se conectarmos aqui neste grupo. Em nome de Jesus, Pai. Dá clareza, que nós venhamos dar os passos de fé. Em nome de Jesus. Amém. Já é. Amém. Deus abençoe seu dia. Tamo junto. Deus abençoe vocês. Um grande abraço.